A baronesa se aproxima lentamente. Encena um beijo frio e calculado. O fotógrafo, atento, registra tudo. Clique. O momento está selado. No mesmo instante, Simba consegue se soltar da armadilha armada por cara de gato e pé de cabra. Candinho surge a tempo, resgata o menino. Mas Simba não vai deixar barato. Os olhos dele queimam de raiva. Na cabeça, um plano começa a se formar. Ernesto e Sandra vão pagar caro. Na manhã seguinte, Túlio abre o jornal. Congela. Ali está a foto, o beijo, a armação. Ele entende na hora. Caiu numa cilada. Estela lê o jornal logo depois. Desespero total. O chão parece desaparecer sob seus pés. E a situação piora. Muito pior. A baronesa e Ernesto armam um verdadeiro barraco no hospital. Gritam, acusam Túlio na frente de todos, exigem a demissão imediata do médico. O clima fica insustentável. É nesse momento que tudo começa a virar. Porque Simba vai surgir como um herói. Vai desmascarar os vilões diante de todos e fazer justiça em grande estilo. Tudo começou antes, quando Sandra, disfarçada de baronesa, colocou seu plano em ação. Aproveitando a festa de fim de ano, ela se aproxima de Túlio e planta um beijo encenado. O fotógrafo não perde tempo, fotografa tudo. Túlio se afasta imediatamente, revoltado. Percebe a armação na mesma hora. Ele vai para cima do fotógrafo, furioso. Você não pode fazer isso. Apaga esse filme. Essas fotos são uma farsa. Esse beijo foi manipulado. Mas Sandra é rápida. Cria uma confusão. Grita, chama a atenção de todos. No meio da discussão, o fotógrafo foge e Túlio não consegue recuperar o registro. Ele se aproxima da baronesa, o olhar duro. Por que a senhora fez isso? Está querendo me prejudicar? A baronesa finge arrependimento. Diz que foi por impulso. Pede desculpas. Túlio não responde. Apenas vira as costas e vai embora. O que ele não imagina é que pela manhã aquela foto estará em todos os jornais. Mas uma pedra surge no caminho de Sandra e Ernesto, e tudo começa a mudar. Simba conseguiu escapar, foi salvo por Candinho. Só que pouco depois, Candinho vê o menino desaparecer diante de seus olhos. Para onde Simba foi? O que esse garoto está aprontando? Algum tempo depois, Sandra conta a Ernesto sobre o beijo. Celso explode de raiva. Você não deveria ter feito isso. Ele se volta contra a própria irmã, repudia a atitude dela, pede que pare de se intrometer na vida dele. O que ninguém percebe é que Simba está ali, escondido, observando tudo, guardando cada palavra. Celso se afasta ainda indignado. Ernesto se aproxima de Sandra. Simba continua escondido, observando tudo, sem perder uma palavra. Ernesto fala em tom baixo, tenso. "Ô Sandra, aquele menino, o Simba fugiu." Sandra arranca a peruca com raiva, o olhar cheio de ódio. "Esses homens que você contratou são inúteis. Pegaram a criança errada e ainda deixaram o pestinha do Simba escapar." Escondido, Simba sente o sangue ferver. Os punhos se fecham, o coração dispara. "Vocês vão me pagar," ele pensa, tomado pela revolta. No dia seguinte, durante o café da manhã na pensão, Túlio abre o jornal e paralisa. Ali está a foto. Ele, beijando a suposta baronesa. "Que brincadeira é essa?" pergunta Olímpia, chocada. "É, doutor Túlio, quem te viu, quem te vê?" Túlio se levanta, revoltado. A voz ecoa pelo salão. "Isso foi uma armação. Estão tentando me prejudicar." Mas ninguém acredita. Os olhares são de julgamento. Todos pensam o pior. Acham que ele traiu Estela. A conversa se espalha, de mesa em mesa, de canto em canto. Túlio sai às pressas para o hospital.
Enquanto isso, Stella folheia o jornal. De repente, ela congela. Meu Deus, é o Túlio! As mãos começam a tremer. Os olhos se enchem de lágrimas. Como ele foi capaz? Stella chora, desolada. O choque é total. Ela vai direto para o hospital. Ao vê-la chegar, Túlio percebe na hora. Ela está furiosa. Acredito que você viu a foto. Eu posso explicar. Ah, pode? Então explica, se é que existe explicação. Foi uma armação, Stella. A baronesa chegou e me beijou. Eu não queria. Você tem que acreditar em mim. Ela cruza os braços, o olhar duro. E por qual motivo uma mulher como a baronesa iria querer te prejudicar? Túlio balança a cabeça desesperado. Eu não sei, mas foi isso que aconteceu. Stella explode. Mentiroso! Já chega! Sai de perto de mim! Túlio chora, implora, pede para ela acreditar, mas é inútil. De repente, um barulho alto ecoa pelo hospital. Gritos, confusão. Túlio e Stella correm até o saguão principal. Ali estão a baronesa e Ernesto, fazendo um escândalo na frente de Lauro e de toda a administração do hospital. O clima é pesado. Nesse instante, Simba aparece escondido, observando tudo com atenção, como se estivesse prestes a agir. A baronesa aponta o dedo para Túlio e grita: Esse senhor me agarrou! Eu exijo que ele seja demitido desse hospital. Túlio se assusta, o desespero toma conta. Ela está mentindo, Lauro. Foi ela que fez isso. Stella chora e fica ainda mais revoltada. No fundo do coração, ela acredita que Túlio continua mentindo. Celso chega ao local. Vê tudo que a irmã está fazendo. Ele engole seco, sabe da verdade, mas não tem coragem de desmenti-la. Celso se aproxima de Stella, abraça a moça para ampará-la. Túlio observa a cena, impotente, sem poder fazer nada. Ele encara a baronesa desesperado. Por que a senhora está fazendo isso? O que foi que eu fiz? A baronesa se faz de vítima, finge chorar, a voz trêmula, totalmente encenada. Ela se vira para Lauro. Eu exijo que esse homem seja demitido. Lauro se aproxima de Túlio, o semblante sério. Túlio, diante dessa situação, eu vou ter que te dispensar. Túlio entra em desespero. O mundo desaba. Stella fica em choque. Celso não reage. A baronesa abre um leve sorriso, quase imperceptível. Ernesto observa tudo, satisfeito. De repente, uma voz corta o salão. Ela é uma farsante. Todos se viram. Simba aparece, gritando, determinado. Ela armou tudo. Eu ouvi ela falando com o Ernesto. Essa mulher não é a baronesa. O burburinho toma conta do hospital. Simba continua, sem medo. Ela é a Sandra, irmã do Celso. Ela quer separar o Túlio da Stella para ajudar o irmão. Silêncio absoluto. Stella se afasta imediatamente de Celso, o olhar cheio de dor e decepção. A falsa baronesa entra em desespero. Ernesto tenta interromper. Cala a boca, moleque! Mas Simba não para. Isso que ela tá usando é peruca. Pede para ela provar que não é. Sandra congela. Não sabe onde enfiar o rosto. Túlio se emociona, os olhos marejados. Stella encara Celso. Isso é verdade? Celso abaixa a cabeça e confirma com um leve aceno. Stella se vira para Túlio, cheia de culpa. Me perdoa. Túlio respira fundo e a perdoa. Lauro intervém. A demissão está cancelada. Justiça feita. Mas a tensão não acaba ali. A falsa baronesa e Ernesto se aproximam de Simba. O tom é cruel. Seu menino de rua, um dia você vai descobrir quem é sua mãe de verdade e vai ter uma grande surpresa.
Ernesto debocha. Imagina quando ele descobrir o segredo por trás da origem dele, o que a Zuma e a Zenaide escondem. As palavras cortam fundo. Simba chora e sai correndo. Ele não imagina o que está prestes a presenciar. Simba vai descobrir que Francine é sua mãe biológica e que existe um grande segredo por trás dessa história. Um detalhe chocante, guardado a 7 chaves por Zuma. Algo que ninguém poderia descobrir. Mas ela falha quando Simba escuta uma conversa. O Simba nunca pode descobrir como chegou à Casa dos Anjos. Se essa história vazar, eu sei que foi você, Zenaide. Escondido, Simba fica em choque. Elas sabem quem é minha mãe? Zenaide suspira. Sinto pena do Simba. Acho que ele merecia saber a verdade. Mas vou continuar guardando esse segredo. De repente, Simba sai do esconderijo, o rosto molhado de lágrimas, a voz embargada. Quem é a minha mãe? Me fala, eu preciso saber. Zuma e Zenaide se assustam. O menino não para. Não fiquem paradas. Eu exijo saber a verdade. Vai, me conta. Zuma reage, ríspida. Abaixa o tom de voz para falar comigo. Quem te deu essa liberdade? Ela tenta se impor. Você escutou tudo errado. A gente não sabe como você chegou aqui. Simba balança a cabeça. Não acredita em uma palavra. Ele chora, resmunga. A dor explode. Mas a ordem vem seca. Vá para o quarto agora. Você está de castigo e não sai de lá até segunda ordem. Simba se revolta. Saiba indo o pé. No quarto, ele se encolhe num canto. Chora em silêncio. Jasmim se aproxima, preocupada. O que foi que aconteceu? Simba levanta o rosto chorando. A dona Zuma sabe onde está a minha mãe. Ela sabe e não quer me contar. Jasmim coloca a mão no ombro dele, com carinho. Mas Simba se afasta. Eu não quero que tenham pena de mim. Sai de perto, vai. Jasmim respeita. Se afasta devagar. Simba continua chorando, soluçando. As outras crianças observam, com pena, com tristeza. Nesse momento, Simba percebe a distração. Ele se levanta, abre a janela e pula. Foge da casa. Sozinho pelas ruas, perdido. De repente, 2 jovens avistam Simba. Um troca um olhar com o outro, sorriso malicioso. Eles se aproximam, cercam o garoto. Sai da minha frente, eu quero passar. Um empurra, o outro também. Simba é jogado de um lado para o outro, sem defesa. De longe, Francine vê a cena. Ela corre, desesperada. Ei, seus 2 marmanjos, deixem ele em paz. Eles ignoram. Francine entra no meio, abraça Simba com força. Vou chamar a polícia. Assustados, os 2 fogem correndo. Simba se solta imediatamente. Eu não preciso da sua ajuda, nem da ajuda de ninguém. Ele se afasta. Não encosta em mim, você trabalha naquele dancing. As palavras doem. Francine solta Simba. Uma lágrima escorre. Ela se afasta devagar, em silêncio. Simba fica parado, olhando para ela. Quando Francine se vira e vai embora, Simba desmorona. Começa a chorar, sem entender. As lágrimas não param. Por que eu tô sentindo essa angústia? Eu nem conheço aquela mulher. Por que eu não consigo parar de chorar? Confuso, com o coração apertado, Simba toma uma decisão e começa a seguir Francine. Francine entra no dancing, ainda abalada. Simba dá um jeito de entrar atrás dela, sem ser visto. O menino se esconde e observa tudo, em silêncio. Tamires percebe na hora, vê Francine chorando, se aproxima, acolhe a amiga. O que aconteceu, Francine? Francine respira fundo, a voz falha. Eu encontrei um garotinho na rua, mas ele falou coisas que me deixaram assim. Ela pausa, engole o choro. Tinha algo no olhar dele, algo que me fez lembrar do meu passado.
de uma coisa que eu jurei nunca mais falar. Tamires fica intrigada, o tom é preocupado. Mas o que aconteceu no seu passado? Parece algo muito grave. Desabafa, falar pode ajudar. Escondido, Simba escuta tudo, sem piscar. Francine balança a cabeça. Eu não tô pronta para falar sobre isso. Me faz muito mal. Nesse instante, o segurança do dancing percebe algo estranho. Ele vê Simba e vai atrás do menino. Simba se assusta, corre, desvia, se esconde e consegue fugir. De volta à casa dos anjos, Simba percebe algo importante. Zulma e Zenaide não estão. Os olhos dele brilham. Essa é a minha chance de descobrir a verdade. Simba entra no quarto de Zulma, fecha a porta com cuidado. Começa a vasculhar tudo, gavetas, caixas, armários, nada. Então, ele sobe na cama, se estica e consegue abrir a porta de cima do guarda-roupa. Lá dentro, uma caixa cheia de papéis. O coração dispara. Simba pega a caixa e espalha os documentos no chão. Vai olhando um por um, ansioso, desesperado. Nesse momento, Zulma e Zenaide chegam em casa. A voz de Zulma ecoa. Quando eu encontrar o Simba, ele que se prepare. Isso não vai ficar assim. No quarto, Simba continua procurando. Até que, de repente, ele congela. Não pode ser. É a certidão de nascimento dele. As mãos tremem. Ao longe, Zulma e Zenaide escutam um barulho. Só pode ser o Simba. Ele tá mexendo nas minhas coisas. As duas correm pelo corredor. Zulma chega à porta do quarto. Coloca a mão no trinco. Abre devagar. O quarto está intacto, exatamente como ela deixou. Mas Simba já não está ali. Em outro canto da casa, Simba segura a certidão com força. Ele lê o nome do pai. Luiz Otávio Guimarães Rosa. O menino engole seco. Depois, olha para onde deveria estar o nome da mãe. E vê o pior. O nome foi rasurado, apagado, como se alguém tivesse feito questão de esconder. O desespero toma conta. Não pode ser. Por que a dona Zulma fez isso? Com o coração acelerado, Simba sai escondido da casa dos anjos. A certidão está apertada contra o peito. Ele sussurra, quase sem voz. Luiz Otávio Guimarães Rosa, meu pai. Lá fora, o vento balança as árvores. O som distante de um trem corta o silêncio da noite. Simba pensa decidido. Se esse é o nome do meu pai, ele deve saber quem é minha mãe. Movido pelo desespero e pela coragem que nasce da dor, Simba sai correndo pelas ruas de paralelepípedo, sem olhar para trás. Decidido a descobrir toda a verdade, ele segue direto para o cartório da cidade. O funcionário do cartório, um homem grisalho, olhar desconfiado. Ele encara Simba de cima a baixo. O que um menino sozinho quer com um registro de nascimento? Simba respira fundo, a voz firme apesar do medo. Eu preciso saber onde nasci, é importante. O homem resmunga, contrariado. Puxa um livro grosso, velho, coberto de pó. Folheia devagar, página por página, até parar. Tá aqui. Maternidade São Miguel, Zona Norte. Simba arregala os olhos. Obrigado. Ele sai apressado, quase correndo. De longe, Zulma vê Simba passando. O coração dela dispara. Esse menino. Sem pensar duas vezes, ela vai atrás. Instantes depois, Simba para diante do hospital antigo. A fachada está descascado, o letreiro de ferro todo enferrujado. Ele respira fundo e entra. No balcão, uma enfermeira de uniforme branco, olhar cansado. Procura quem, menino? Simba se aproxima. Eu quero ver os registros de nascimento de 9 anos atrás, do dia 12 de março. A enfermeira franze a testa. Esses papéis são antigos, ficam no porão. Ninguém entra lá sem autorização.
Simba insiste, quase implorando. Por favor, é questão de vida. Ela hesita, o coração amolece. Tá bom, mas seja rápido. Simba agradece e desce. A escada é escura, cheia de caixas empilhadas. O cheiro de mofo toma o ar. Ele encontra uma lamparina sobre a mesa. Acende. A chama treme. Começa a procurar. Minutos passam. Parecem horas. Até que ele encontra um livro grosso, capa azul. As mãos tremem. Simba abre, folheia, até ver o nome. Simba. O coração dispara. Mãe, Francine da Silva Moura. Ele engole seco. Pai, Luiz Otávio Guimarães Rosa. O mundo gira. Francine, o mesmo nome da mulher do dancing. Ele sussurra quase sem voz. Não pode ser. De repente, uma sombra surge na porta. A voz explode no porão. O que você tá fazendo aqui, seu moleque? É Zuma. Simba se assusta, fecha o livro, tenta correr, mas Zuma segura o braço dele com força. Devolve esse livro. Simba se solta no impulso e corre. Zuma vai atrás. Eles atravessam o corredor, descem as escadas. Simba tropeça, quase cai, mas não solta o documento. Lá fora, a chuva cai forte. A água encharca tudo. Simba atravessa a rua correndo, molhado, ofegante. Zuma grita de longe. Você vai se arrepender de mexer no passado. Simba não olha para trás. Ele corre, corre sem parar, até chegar ao dancing. Entra completamente encharcado. A música alta, as luzes coloridas, tudo contrasta com o desespero dele. Escondido, ele vê Francine no palco. A voz dela é triste, o olhar distante. Simba aperta o livro contra o peito e sussurra para si mesmo. É ela. É o mesmo nome. Simba avança alguns passos. O coração dispara. O segurança percebe. Ei, garoto, o que você está fazendo aqui? Antes que ele se aproxime, Francine interrompe. Deixa ele. Eu conheço esse menino. O público começa a observar, curioso, em silêncio. Simba sobe no palco. As pernas tremem, lágrimas escorrem pelo rosto. Ele ergue o documento com as duas mãos. A voz sai em grito. Por que você escondeu isso de mim? A música para. O salão inteiro se cala. Todos olham. Francine se assusta. O que você está dizendo? Simba engole o choro, a voz trêmula. Você é minha mãe. Tá escrito aqui. E você me abandonou. Silêncio absoluto. Francine leva a mão à boca. O corpo fraqueja. Meu Deus! Ela murmura. As lágrimas começam a cair. Não, não pode ser. Simba insiste. É verdade. Meu pai é Luiz Otávio Guimarães Rosa. Tá tudo aqui. Tamires corre até o palco. Francine, ele tá falando sério? Francine tenta respirar, mas as lembranças voltam como um raio. Eu era casada com o Luiz. A voz falha. Quando ele descobriu que o filho não era dele, ele tirou o meu bebê dos meus braços. Ela fecha os olhos. Eu procurei por anos. Pensei que ele tivesse... Francine desaba de joelhos. Simba grita, em desespero. Ele me deixou com a dona Zuma. Francine arregala os olhos. Zuma! Nesse instante, as portas do dancing se abrem com força. Zuma entra furiosa, seguida de policiais e curiosos. Chega dessa farsa. Mas Tamires se coloca na frente.
Você não vai encostar nesse menino. Zulma tenta se explicar, mas Francine se levanta, o olhar firme, cheio de dor. Você roubou meu filho. Zulma tenta mentir. O seu marido me pagou para cuidar dele. A multidão começa a se agitar. O clima esquenta. Um repórter que cobria o show reage na hora. Saca a câmera. Isso é um escândalo. Ao vivo, para a Rádio Nacional. Zulma empalidece. O desespero toma conta. Francine sobe novamente ao palco. Pega a certidão das mãos de Simba. Ergue o documento diante de todos. Aqui está a prova. Ela respira fundo. Esse menino é meu filho. O público explode em aplausos. Emoção por todos os lados. Simba chora e abraça Francine com força. Mãe, eu senti muito a sua falta. Francine segura o rosto dele com carinho. Meu amor, naquele dia que eu te ajudei, eu senti que te conhecia de algum lugar. As lágrimas dos dois se misturam. Zulma tenta fugir, mas os policiais a seguram. A verdade, enfim, vem à tona. Zulma grita desesperada. Vocês não sabem de nada! Eu cuidei desse menino como um filho! Francine não recua, a voz firme, cheia de verdade. Você me impediu de criar o meu filho e agora você vai pro Chilindró. O público vibra, aplausos, gritos. Tamires chora, as dançarinas se emocionam. O repórter narra empolgado. Um reencontro emocionante acontece agora, ao vivo, no Dancing Aurora. Mãe e filho se reconhecem depois de 9 anos separados. Os flashes das câmeras iluminam o palco, luz por todos os lados. Simba e Francine se abraçam forte, sem querer soltar. O menino se vira para o público, o rosto iluminado, a voz cheia de orgulho. Essa é a minha mãe! Eu tenho uma mãe! Ele repete emocionado. Vocês estão entendendo? Eu tenho uma mãe! Agora me conta, que nota você acha que o Simba